Bom, continuando então a nossa atividade, vamos falar agora de estratégias de defesa em posição argumentativa em discussões políticas. Ontem nós tivemos um pouquinho da área de comunicação, hoje vamos enfatizá-la um pouco mais. Eu convido, então, Silvia Rita Souza, educadora social, especialista em planejamento e desenvolvimento de recursos humanos em serviço social, educação, diversidade e inclusão social. É ex-secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher de Brasília, autora do livro A Mulher Candidata Competindo para Vencer e de publicações e artigos sobre mulher e o poder político. Atualmente desenvolve suas atividades na Secretaria de Estado da Mulher, do Distrito Federal, como coordenadora da promoção da mulher, atuando diretamente na formulação de planos, programas e projetos de políticas públicas com perspectiva de gênero. É membro fundadora da ONG Global Women's Democracy Network, membro do comitê diretivo da mesma instituição e diretora executiva no capítulo Brasil. Muito obrigada, Silvia, bem-vinda. Bom dia a todas. É um prazer estar com vocês. Eu sou antiga da história do PSDB, algumas eu lembro que estão aqui. Eu quero agradecer primeiramente a Aline pelo convite, à Fundação Konrad Adenauer, com quem a gente tem trabalhado desde 2006, 2007. Na verdade, eu que aproximei a fundação do PSDB, não foi, Aline? Eu me lembro. Foi eu que trouxe a fundação para o PSDB. Antes não tinha essa relação. Na época, eu tenho uma história com o PSDB, eu fui secretária executiva no PSDB, trabalhei com a Marisa Serrano, sei que tem gente aqui de Mato Grosso do Sul. Isso. Eu perdi um pezinho também. E é um prazer, Solange Jurema, Wanda Engel, duas ex-ministras, que chique, nós estamos aqui, hein, gente? Duas ex-ministras, temos a prefeita Cíntia também, muito orgulho ter a prefeita Cíntia à frente aqui do PSDB Mulher. Ela esteve conosco já em eventos da WDN Brasil, junto com a vice-governadora aqui do DF. Então, assim, é um prazer para mim estar com vocês. Eu estou da história do PSDB, né? Eu sou antiga no PSDB. E esse tema, assim, é um nome difícil, né? Eu achei o nome assim, tão chique e difícil, mas é uma coisa simples, gente. A questão da estratégia argumentativa em discussões políticas nada mais é do que você colocar suas propostas, suas ideias de forma clara. Não é tão... Esse nome está muito chique, mas é uma coisa bem simples da gente fazer. E eu trouxe algumas reflexões. Sábado passado, eu estava capacitando mulheres pré-candidatas, né, não são candidatas ainda, em Águas Lindas de Goiás. Nós estávamos capacitando 40 mulheres lá, candidatas à vereança, né? E foi muito bacana também que a gente tratou um pouco disso, de uma forma mais leve, mas nós tratamos desse assunto também. Então, o que é a política, gente? A política é um campo de ideias divergentes. A gente vai sempre encontrar pessoas que pensam diferente da gente. Nós, como mulheres políticas, vamos encontrar. E o que a gente tem que aprender é como lidar com isso, de uma forma leve, de uma forma mais tranquila, né? Como é que eu trabalho a argumentação política de uma forma mais tranquila. E a ideia é essa, é eu colocar meu ponto de vista de forma firme, né? É só isso. A estratégia argumentativa é só isso. É eu colocar o meu ponto de vista de uma forma mais objetiva, mais coesa, mais prática e firme, para que as pessoas entendam que aquela é a minha bandeira, vamos dizer assim, e que eu defendo aquela bandeira. É muito simples. Hoje nós vivemos um Brasil muito polarizado, né? Não precisa nem eu falar sobre isso, nós todos somos políticos, a gente sabe disso, que está acontecendo no nosso país. Muito polarizado. Então, é mais do que nunca, a gente tem que se preparar para a nossa campanha eleitoral, porque nós vamos receber muita pancada, né? Eu gostei da forma como o Gustavo falou, que a gente tem que ter o couro firme, né, gente? Nós, mulheres políticas, temos que ser fortes. Há um estereótipo muito forte em relação às mulheres, né, na política, que são emocionalmente instáveis, que não sabem argumentar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ao contrário, a mulher sabe sim. Tanto que nos processos de paz, no mundo todo, está se percebendo que a mulher tem que estar junto dos processos de paz, da construção dos processos de paz. Nós tivemos experiência na Colômbia, há 2 anos atrás, e em nível
forte isso, né? A ONU apoia as mulheres nos processos de paz. Se não fôssemos boas na argumentação, nós não estaríamos sendo convidados a participar mais fortemente dos processos de paz. Né? Por que nós somos convidadas nos processos de paz? Porque é a mulher que sente mais na pele as mazelas da guerra, né? Com a questão do assédio sexual, da violência sexual, de ter que sair do seu país com seus filhos sozinha. Nós temos alguma experiência também aqui no Brasil, né, que algumas mulheres vêm com os filhos, com os esposos, e às vezes o esposo volta para o seu país, deixa as mulheres e as crianças aqui. Não sei se vocês têm conhecimento disso. As migrantes que estão vindo para cá, as imigrantes. Então, assim, as mulheres sempre são mais afetadas pelos processos de paz. Mas, paz, é só guerra? É trabalhar na guerra? Não. Nós aqui também trabalhamos com o processo de paz, na questão da violência. Né? Na violência sexual, violência patrimonial e outros tipos de violência que a gente sofre. Então, primeira coisa para a gente entender qual é o contexto da nossa discussão, do nosso debate. Primeira questão, quando eu vou preparar alguma proposta, eu tenho que pensar em 3 coisas essenciais. Definir quem são os atores. Quem são esses atores? Quem é que vai estar envolvido na discussão? Pode ser meu partido, pode ser grupos de interesses em relação àquele tema, pode ser, sei lá, professores, se eu estou trabalhando uma questão de educação, pode ser os professores, se eu estou trabalhando uma questão de saúde, os médicos, auxiliares de enfermagem, etc. E pode ser também líderes de opinião. Né? Algum jornal da minha cidade, algum blog que gosta de bater em mim, ou me defender, ou ao contrário, me defender. Identificar também, o segundo ponto é identificar os objetivos estratégicos. O que aquele grupo quer em relação àquele assunto? Por exemplo, se for uma questão de educação, o que aqueles professores estão querendo em relação àquele tema? Né? O que eu quero em relação àquele tema? O que eu estou pensando em relação àquele tema? O que meu partido pensa? Então, é sempre interessante a gente ver as ideias do meu partido em nível nacional e local, né, para eu estar junto, para eu estar compartilhando as mesmas ideias. Né? Diferentes perspectivas. Isso vai ficar mais claro à medida que eu for avançando. Tá? Parece estar confuso, mas a gente vai avançando e vai ficando mais fácil. As diferentes perspectivas e agendas que os grupos e os atores têm em relação àquele tema. Como? Né? Eu dei um exemplo aqui. Em um debate de reforma tributária, tem quais são os atores envolvidos? O governo, né? E os empresários, por exemplo. Cada um vê o seu ponto de vista. O governo, o que ele quer? Ele quer aumentar a arrecadação. E o que o empresário quer? Ao contrário, ele quer reduzir a carga tributária. Né? Eu coloquei esse exemplo para ficar mais claro, né? Mas a gente vai trabalhar em outros temas, educação, saúde, mobilidade, tantas outras coisas, né, que a gente vai trabalhar. Então, entender a motivação de cada grupo é importante na minha argumentação, quando eu vou apresentar algum tema. Né? Entender um lado e o outro lado, os dois lados. Eu estou no meio, eu tenho que entender os dois. Então, na tua argumentação, considerar as duas partes. Tanto, nesse caso aqui, o governo, quanto o empresariado. Então, quando eu vou propor alguma coisa, pensar bem nisso, nos dois lados, e tentar chegar a um objetivo comum para os dois, chegar a um acordo entre as duas partes. Como é que eu fortaleço a minha posição? Eu coloquei só 4, tem muitas outras coisas, mas eu coloquei que a gente tem pouco tempo aqui, né? Identificar os pontos fracos. É claro que eu estou falando tudo relacionado à campanha, porque nós vamos entrar em campanha. Eu poderia trabalhar em outra área, mas a gente está entrando em campanha, vamos trabalhar em relação à nossa proposta de campanha. Identificar os pontos fracos é antecipar os possíveis ataques a uma proposta que eu tenha para a saúde pública do meu município, por exemplo. Identificar o que o meu oponente tem contra aquela proposta. E já me preparar para isso, para responder aquele possível ataque. Pode não acontecer ataque, mas pode acontecer. Eu já me antecipo, já escrevo, já deixo anotadinho lá o que eu vou responder caso ele venha bater em algum aspecto.
crie uma narrativa coesa. Quer dizer, eu tenho que vender a minha ideia de forma persuasiva, coesa, coerente. Então, início, meio e fim. Eu tenho que pensar como é que eu vou apresentar aquela proposta, início, meio e fim. Utilize evidências confiáveis. A maioria das vezes, eu vou dar um exemplo bem prático, foi do Lula, recentemente, que ele disse que morreram mais palestinos do que existiam palestinos na Palestina. Então, assim, utilizar... Só que o Lula é o Lula. Ele tem centenas de pessoas para defender ele. Você não. Por enquanto, ainda não, vai ter. Mas, por enquanto, não. Então, cuidado com as afirmações. Vê em sites confiáveis, em documentos confiáveis, relatórios governamentais, ter cuidado com o que você vai usar de fonte para a tua argumentação. Adote uma postura firme. Então, a forma de falar é importante, gente, a postura, quando você vai se colocar. Eu sempre tenho um pouco de cuidado, eu tenho escoliose. Então, eu sou um pouco assim. Então, eu sempre procuro me corrigir, embora seja uma coisa física, uma coisa que eu não tenho culpa, uma coisa de coluna. Então, você se posicionar de uma forma firme, até aparentemente, sabe? E falar forte. Não falar assim, a minha proposta hoje aqui é sobre a saúde pública do meu município. Ninguém nem vai te ouvir. Não. Postura firme, olho no olho das pessoas, não tenha medo, estude o tema antes e apresente com firmeza. Não tenha medo. Isso, por que eles falam, às vezes, que as mulheres... Tem um outro estereótipo da mulher, que ela é fraca. Então, se você fala todo... Não, é firme. Para eu estar aqui, você não pensa que para mim é fácil estar aqui. Eu já estou cansada, eu já apresentei para grupos de 5.000 pessoas, de 2.000 pessoas, de 2 pessoas. Para mim é a mesma coisa. Eu me preparo do mesmo jeito. Eu já falei sobre esse assunto outras vezes? Já. Mas antes de vir para cá, eu fiquei uma semana estudando. Então, assim... Não interessa se você conhece bem o tema, você tem que estudar, ir atrás de novos dados. Uma mesma palestra, uma mesma fala serve para um ano depois? Claro que não. Você tem que estudar. Então, assim, para manter a atitude e postura firme, dados e evidências confiáveis, narrativa coesa, identificar os pontos fracos. Eu fiquei me antecipando. O que será que elas vão me perguntar? Qual é o meu ponto fraco nessa apresentação? Então, eu comecei a pensar, vamos ver, elas vão perguntar isso, vão perguntar... Já me preparei. Espero que tenha me preparado bem, vamos ver. Então, como é que eu construo uma argumentação convincente? Identificar os pontos-chave. Qual é o meu público-alvo? Para quem eu vou me dirigir? O que é importante para esse público? Eu abordar. Às vezes, não... Vamos dar um exemplo. Eu vou me encontrar com um grupo de donas de casa. A minha linguagem é outra do que se eu for me encontrar com um grupo de economistas. A abordagem é outra, completamente... O mesmo tema, abordagem diferente. Então, prestar atenção nisso, porque qual o público que está comigo, que está me ouvindo naquela proposta? Pode ser a mesma proposta de campanha, apresentada de várias formas diferentes. Estruturar a sua argumentação. Então, tem que ter uma linha lógica de raciocínio. Olha, a minha proposta hoje aqui para a educação é nós criarmos, junto com o executivo, eu sou vereadora, eu não posso executar, eu proponho, como legisladora, lembrando sempre o que você vai propor. Prefeita propõe uma coisa, vereador é outra. Qual é o meu papel como vereadora, qual é o meu papel como prefeita? E propor coisa que tem a ver com o meu cargo. Porque, às vezes, a gente vê vereadores propondo asfaltar a rua. Isso não é papel do vereador, isso é papel do prefeito. Então, prestar atenção, tem uma coerência na tua proposta. Utilizar apelos emocionais. Gente, todo mundo está cansado de coisas duras, secas. Nós passamos por uma pandemia agora, muito pesada, as pessoas estão muito emocionalmente abaladas. Até hoje, a gente vê
problemas, no meu trabalho eu observo isso, eu trabalho com promoção da mulher aqui no DF, e a gente tem visto mulheres assim, em depressão. As pessoas querem coisas boas, ouvir coisas boas. Né? Então, invoque emoções positivas, esperança, vou dar exemplo, tá? Patriotismo, paz, não coisas só ruins. Ah, a pandemia acabou conosco. Não, a pandemia foi uma forma que aconteceu no mundo para nos ressignificar a vida, nos fazer repensar nossa vida, nossas emoções, nossa família. Para mim foi assim. E para muita gente também. Então, ver o lado positivo e enfrentar e apresentar as propostas com esse viés mais positivo de esperança. Então, o uso de evidências e dados. Como eu falei, dei o exemplo do Lula. Poderia dar exemplo de qualquer outro político aí que teve vários fazendo isso. Antes de falar de dados, pesquisar. Eu tenho certeza que no seu estado tem um instituto de pesquisa. Aqui no DF, nós temos o instituto de pesquisa do DF. Toda vez que a gente vai elaborar uma política pública, e eu estou à frente dessa parte de política pública, eu faço muito isso aqui no DF, eu consulto os dados oficiais. Não é o que eu acho. Eu acho que aqui no DF tem mais mulheres que homens. Tem realmente, mas onde é que está o dado? Eu acho que aqui nós temos mais mulheres chefes de família do que homens chefes de família. De onde é que você buscou esse dado? Onde é que está escrito? Né? Então, assim, quando você for colocar um dado, ter certeza que está correto. Né? Olhar nos institutos, no IBGE e etc. Exemplo. Isso aqui é um exemplo bem simples, né, do IBGE. Segundo um estudo recente do IBGE, a taxa de alfabetização no Brasil aumentou 5% nos últimos 3 anos. Esses dados demonstram claramente que os investimentos em educação estão gerando resultados positivos e devem ser ampliados para avançarmos. Quer dizer, eu usei um dado do IBGE, confiável, estou dizendo que que a taxa de alfabetização aumentou, nos últimos 3 anos, e o que isso trouxe para a comunidade? Uma frase, eu disse tudo. Eu usei um dado real, provei que está acontecendo a melhoria e chamei a comunidade para avançarmos, numa única frase. Tá? Cada um coloca o seu jeitão na frase. Isso aqui está muito técnico, é muito assim, mas cada pessoa usa de acordo com o seu estilo de fala, de linguagem. Tá? Isso aqui está muito técnico. Na tua proposta, você usa o seu jeitão de falar. Então, como é que eu coloco clareza e concisão na minha mensagem? Olha só, 2 mensagens iguais. Olha a diferença, como é que fica quando eu uso a clareza e concisão. O antes. Considerando as circunstâncias socioeconômicas adversas que o país enfrenta, juntamente com a complexidade inerente às políticas públicas, torna-se imperativo que medidas de austeridade sejam implementadas de maneira eficaz e eficiente para mitigar os impactos negativos sobre a macroeconomia nacional. Que cansaço, né, você ouvir isso aí. E as pessoas até nem... O que é mitigar? Tem muita gente que não sabe nem o que é mitigar. Né? Essa forma de falar está muito empoada, muito difícil de entender. Olha só, olha o depois. Dada a crise econômica, precisamos ampliar medidas de austeridade para reduzir os impactos negativos. Disse tudo. Disse tudo, diminuiu um monte de coisa e disse tudo. Então, procurar falar as coisas de uma maneira fácil. A política é isso, é você transformar assuntos difíceis em assuntos fáceis, que a comunidade possa entender. Você pode falar de macroeconomia para a dona de casa? Pode, mas usando a linguagem da dona de casa. Você pode falar de macroeconomia para o economista? Pode, usando a linguagem dele. Então, tudo é possível de a gente adaptando ao público que a gente tem. Apelo emocional. Essa linguagem que a gente usa na campanha tem que ser muito emocional. Gente, ninguém vota, nunca ouvi falar que alguém votou com a razão. Não existe isso. Tá? Eu já fiz vários cursos de marketing política eleitoral nas melhores universidades norte-americanas. Uma delas é a George Washington, né? A Universidade George Washington, que é uma das melhores do mundo. Sempre se diz isso. Não se vota com a razão,
se vota com a emoção. Então, você tem que pegar a tua mensagem e usar a emoção para transmitir essa mensagem, para chamar ao voto. Por exemplo, criando um vínculo, coloquei até ali, criando um vínculo com o público, você se torna mais persuasivo. Você tem que criar esse vínculo, né? Imaginem um futuro onde todas as crianças tenham acesso à educação de qualidade. Juntos podemos construir uma nação melhor para as próximas gerações. Então, você fez a pessoa sonhar. Imagine, vamos imaginar um mundo diferente para nossas crianças. Eu, vereadora fulana de tal, posso ajudar a você a alcançar esse sonho. Porque eu acredito na educação, eu acredito no poder da educação, eu acredito nos nossos jovens do município X, eu acredito que é possível a mudança. Então, usar esse apelo emocional, mais uma vez, ninguém vota com a razão, gente. Ninguém vota com a razão, é com a emoção. Figuras de linguagem, isso aí também é muito bacana a gente usar nas nossas propostas. Sempre voltando para a campanha, porque nós estamos em campanha logo, né? Voltando tudo para a campanha. Não me falaram isso, mas eu fui direcionando para essa linha. Melhor, né? Melhor. Então, colocar recursos retóricos e metáforas, para as pessoas entenderem melhor. Por que Jesus usava metáfora? O que vocês acham? Por que Jesus usava metáfora? Para que as pessoas entenderem o que ele estava falando. Para as pessoas entenderem. A história do jovem que abandonou a família, que depois voltou para casa, o menino pródigo, né? Como é que é o nome? O filho pródigo. Né? Ele usou um pouco isso. Então, vamos usar um pouco metáfora, histórias, né? Retóricas, para a pessoa entender o que você está falando. Não seja tão duro na fala, não tão dura na fala, porque isso cria vínculo com a pessoa. Você se nivela ao que ela pode entender o que você está falando. Por exemplo, nosso sistema educacional é a espinha dorsal do país. Sem uma base forte, todo o corpo social desmorona. Como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, buscar a Malala, por exemplo. Uma caneta, um livro e um professor. Isso aí, ela começou a história dela assim. Uma caneta, um livro e um professor podem mudar o mundo. Né? Caneta, livro, professor. O que é isso? É linguagem de comunicação impactante, né? E que as pessoas vão lembrar. Quem é que não vai lembrar da Malala? Quem é que não sabia disso? Todo mundo já ouviu isso, né? Um livro, uma caneta e um professor muda o mundo. Né? Quem é que não vai lembrar de uma frase simples dessa? Então, procure falar de forma simples, que a pessoa possa entender. Domínio da linguagem. Isso é importante, gente. Tenham sempre alguém para dar uma revisadinha, né? Ninguém é perfeito em português e em linguagem. Então, dá uma revisadinha. Eu já vi muita coisa escrita errada nas campanhas eleitorais. Vamos ter cuidado com isso. Né? Escrever de forma fácil, usar palavras fáceis, mas escritas corretamente. Né? Então, não publique nada, não coloque nada na internet. Isso depõe contra a gente. Né? Não sabe nem escrever, quer ser vereadora. Não sabe nem escrever, quer ser prefeito. Alguém vai dizer isso. Talvez não seja a pessoa mais simples e tal, mas alguém vai ler. Então, assim, cuidado com a questão da gramática e técnicas de oratória. Muita gente, muitos de nós, e eu também estou num grupo, a gente tem dificuldade para falar. Isso é normal, ninguém nasceu sabendo, gente. Como é que você aprende a falar? Tem cursos de media training. Silvia, eu não tenho condições de fazer o curso de media training. Você vai ter uma oportunidade única agora na sua pré-campanha e na sua campanha de aprender. Na marra. Na marra. Mesmo que não queira, você vai ter que falar. E seja firme, e seja corajoso. E eu tenho muito orgulho de vocês. Eu gosto muito das vereadoras e prefeitos, que é onde as coisas acontecem, né? É no município. Então, eu tenho muito orgulho de vocês. É muita honra para mim estar aqui com vocês. Porque são corajosos, são fortes, são resilientes. E vão melhorar na oratória? Vão sim. A gente melhora na oratória falando em público, sem medo, sem medo. Qualquer oportunidade que tem para falar, abriu aqui para falar, eu falo.
Não tenha medo, não tenha vergonha. Quem nunca falou, eu queria ter perguntas de quem nunca falou aqui, ontem e hoje. Porque, às vezes, a pessoa está muito acostumada com a oratória e a fala, e ela fala tudo, fala, e a outra que precisa treinar não tem a oportunidade. Então, vamos dar oportunidade. Quem já fez pergunta, quem já falou ontem, dá oportunidade para as novas que ainda não tiveram essa oportunidade. E você que não falou ainda, tenha coragem, faça uma pergunta, fale e experimente isso aqui, né? Como é que eu estabeleço credibilidade quando eu falo? Né? Assim, eu vou dar um exemplo meu, tá? Porque me falam isso muitas vezes. Então, uma vez eu fui fazer vou dar um exemplo bem grosseiro, mas que aconteceu há 2 anos atrás. Há 10 anos eu vou na CSW, em Nova York, em março, que é a comissão da situação da mulher, lá em Nova York, todo março tem, onde se definem algumas políticas, recomendações aos países. Então, todo ano eu vou. Esse ano eu fui também. Todo ano eu vou. E, nesse ano, me convidaram para falar para um grupo lá de mulheres latino-americanas, da sociedade civil. Eu me preparei, fiz uma apresentação belíssima em PowerPoint, em espanhol, né? Aí, chegando lá, quando a gente... É aberto um auditório maior que esse. Quando a gente foi ver, gente, a maioria não falava espanhol. A maioria falava inglês. E eu não estava preparada para falar em inglês. Eu falo inglês, mas, assim, uma coisa é você falar no dia a dia, outra é você dar uma palestra. É muito diferente isso aí. Então, eu tive que adaptar todo o meu material para falar em inglês. E eu não estava pronta para isso, né? Então, é claro que eu me enrolei em algumas palavras, etc. Falei. Quando eu terminei, eu pedi desculpas, porque eu não estava preparado para falar inglês e tal, e uma chinesa levantou e falou, em chinês, que aí ela tinha uma tradutora, né, com ela, uma senhora. E a tradutora disse que ela estava me dizendo, Silvia, ela está dizendo o seguinte, que você é uma mulher forte. Que ela está te dando os parabéns, porque você é uma mulher forte. Então, assim, não importa o idioma que você está falando, a forma como você está falando, é a tua postura. Ela viu em mim uma mulher forte. Eu nunca esqueci, eu fico emocionada quando eu lembro, né? Porque, assim, é a tua postura, como você fala, e a firmeza com que você fala. Algumas palavras eu errei sim, várias, né? Mas ela viu em mim, ela teve confiança no que eu estava falando e viu força. Então, é isso que a gente deve transmitir, força, coragem mesmo. Eu só quis dar o meu exemplo, porque eu me emociono até hoje quando eu lembro da chinesa falando. Então, rapidamente, entender as partes, né? Buscar pontos em comum e facilitar a comunicação. Quando a gente vai numa discussão política, né, eu tenho que entender o motivo do outro que está indo contra mim, né, que é meu oponente. Entender os motivos dele e respeitar. Né, e ouvir e respeitar. Eu vou passar depois para vocês, tá? E criar um ambiente de respeito também, né? Então, assim, talvez você não pense como eu, mas você tem o direito de pensar diferente. Ouvir, que é uma das coisas mais difíceis na política, é você ouvir a opinião do outro, né? É muito difícil, eu sei. Então, entender as partes, já coloquei, que é entender o que o outro pensa, né? Buscar pontos em comum. Sempre tem algum ponto em comum. Embora eu pense que a educação deve ser trabalhada de uma forma e a outra vereadora pensa diferente, nós duas acreditamos que a educação é importante, temos um ponto em comum, né? Facilitar a comunicação, deixar os outros também falarem, né, expressarem suas preocupações, né? Exemplo, né, numa negociação sindical, por exemplo, né, eu coloquei uma bem simples para a gente entender melhor. O que o trabalhador quer? Melhores condições de trabalho. O que a empresa quer? Reduzir os custos da produção. Os dois têm razão? Tem. O meu papel qual é para ajudar nessa negociação? Porque muitas vezes as vereadoras e as prefeitas são chamadas para ajudar nessas negociações. Encontrar um ponto em comum. Um cede um pouco, outro cede um pouco, você vai negociando. Isso é política, né? E é o nosso papel como mulheres políticas, né? Isso aí é muito rápido, que eu já falei um pouco, que já me falaram que eu estou com o tempo contado. Conheça seu público, eu tenho que conhecer meu público, como a gente já conversou, né? Se é um público de dono de casa, se é um público de médicos, se é de professor. Ajustar a comunicação. A mesma proposta eu posso apresentar para vários grupos.
Mas eu não posso apresentar da mesma forma. Lembrar disso, gente. Eu não vou falar para um grupo de economistas do mesmo jeito que eu falo para um grupo de médicos, por exemplo. Dialogue com diversos grupos. Eu sou do PSDB, mas eu posso dialogar com outros grupos de outros partidos, sim. Claro que sim. Posso dialogar, sim. E nossas bancadas femininas, por exemplo, na Câmara, no Senado e na Assembleia Legislativa, são assim. Brigam, mas elas discutem entre elas forte. Mas quando a pauta é a mulher, elas estão juntas. Eu vivenciei isso, que eu trabalhei lá na Secretaria da Mulher da Câmara. Elas esquecem tudo e votam juntas. Então, buscar os pontos em comum, né? Flexibilidade. Contextual. Por exemplo, eu entendi que na minha discussão eu poderia ceder em alguma coisa porque eu estava errada. Eu descobri um ponto que meu oponente falou que ele está certo, e eu reflito sobre isso. Eu posso ser flexível? Posso, sim. O ideal é a gente pensar tudo antes, né, para não ter que voltar atrás. Mas, se for necessário... Isso aí também é muito rápido, né, que é manter a honestidade, respeitar os oponentes, aceitar críticas, que eu sei que é difícil, né? Para mim é aceitar críticas, mas a gente precisa ir evoluindo e aprendendo, né? E focar no bem comum. Nós somos mulheres políticas, nós temos que focar não na nossa necessidade, mas na necessidade do povo, das pessoas. Então, é foco no bem comum. Eu estou acelerando porque me mandaram acelerar, tá? Desculpem. Qual é a nossa estratégia daqui para frente? Eu vou colocar aqui rapidamente também a nossa estratégia. O que a gente vai fazer daqui para frente? Pesquisa e preparação. Gente, isso é importante. Já falei na frente, isso aqui é um resumo já, tá? Estude dados econômicos do teu município. Você não vai entrar numa campanha sem saber o que está acontecendo no teu município. Eu sei que a maioria me falaram que a maioria é a primeira campanha eleitoral. Então, primeira coisa, dever de casa, os dados do município. Quantas mulheres, quantos homens, quantos jovens, quantas crianças, quantos na escola, quantos fora da escola, quantos hospitais, quantos postos de saúde, o mínimo que um candidato a vereador, prefeito deve saber. Clareza e concisão, né? Começar a pensar qual é a minha proposta para cada uma das áreas, que são a dor do meu eleitor, né? O que dói no coração, no corpo do meu eleitor. Talvez, para mim, doa, não sei, o transporte. Eu tenho que transportar eu tenho que levar minha criança para a creche, depois ir para o trabalho, não tem ônibus. Essa é a minha dor. Não é a da Silvia, mas é a da fulana de tal. Então, essa passa a ser a minha dor também. Então, eu não vou falar de outras questões do preço do salmão. Eu vou falar do quê? Da mobilidade do meu município, que é isso que dói no coração do meu eleitor, né? Apelo emocional, lembra das histórias que eu falei? Apelo emocional. Alguma coisa que você já tenha feito pela comunidade. Normalmente, as vereadoras e prefeitas já fazem trabalho social. Isso é muito comum. Então, fala sobre isso. Olha, a fulana de tal, que já participou de um projeto que eu desenvolvi, ela hoje está assim, assim, assim. Sabe? Ou faz ela falar por você. Melhor ainda, ela falar por você. Respeito e cortesia. Isso a gente já falou, né? Eu respeito a opinião do outro. Se preparar para rebater os argumentos. Então, não adianta só apresentar uma proposta, eu saber quais são o que vem contra essa proposta e me preparar para responder. Foco nos eleitores. É o que dói no coração do meu eleitor, não é o que dói no meu coração. Qual é a dor do meu eleitor? Qual é a dor do eleitor do município Oiapoque? Olha só. Votar e depois ser decepcionado, né? Então, assim, por isso que a gente fala de honestidade, né? É cumprir as promessas. Também cumprir as promessas pós-campanha, né? Então, voltando a falar sobre isso, eu quis repetir isso, mas eu estou terminando já, da gente buscar dados, né? Ninguém inventa política pública, gente. Ninguém inventa. Eu acho, não tem esse negócio de achar.
A gente tem que ver o que foi feito e deu certo, pesquisar, ir atrás das propostas que outros já fizeram e deu certo, e pode até inovar, mas com dados concretos, né? Para que a gente possa investir bem os recursos públicos. O dinheiro é seu também, é do seu bolso, é do imposto. Então, políticas públicas baseadas em evidências. É isso que se chama a nova proposta de política pública no mundo todo, é baseada em evidências. Eu não invento política pública. Não é porque eu acho que essa política pública é boa para o meu município, não. Essa questão é boa para o meu município porque já foi testada no município A, B, C, D, já deu certo em Brasília, já deu certo em Goiânia, já deu certo em Porto Alegre. Sabe? É coisa concreta. Exemplo de políticas públicas, né? Investimento em educação infantil com base em estudos. Desenvolvimento de transporte urbano com base em dados de tráfego e estudo de mobilidade. Criação de centros de acolhimento de vítimas de violência com base em dados que mostram que isso afasta a mulher do trabalho, desagrega a família. Tudo baseado em coisas reais. Estou terminando. Pronto. A Aline já me interrompeu ali. Mas eu vou estar aqui, a gente pode conversar depois, mais tarde, um pouquinho. Por favor. Bom dia a todos. Olhando, né, os dados aqui no decorrer do curso, eu senti muita falta de uma política voltada à sustentabilidade, meio ambiente e defesa de animais, né, que é a bandeira que eu defendo. E, assim, ontem aconteceu um episódio comigo, mas eu queria chamar a atenção aqui de forma positiva, que hoje a gente sabe que o mal do século são doenças mentais. Né? Nós estamos assim, entrando em uma nova época em que muitas mulheres estão reféns, presas dentro dos seus próprios medos. Né? E a gente observa assim, que as políticas hoje voltadas para a mulher não têm trabalhado essa parte também, doutora. O que acontece? Ontem aconteceu uma situação comigo que, para mim, foi muito benéfica. Aqui no hotel não tem escadas. Pasmem, mas uma atenção muito relevante. Um incêndio, as portas de incêndio estão trancadas. Me lembrei da Boate Kiss. Então, assim, eu não consigo subir escadas, elevador, eu tenho fobia. Mas essa minha fobia não me impossibilita de desbravar novos rumos e tentar me reabilitar dentro do meu mundo. E isso não me diminui e não me deixa menor que qualquer outra mulher que consegue subir ou descer de um elevador. Temos que entender que estamos trabalhando com mulheres também deficientes, entre aspas, mentais, como eu tenho esse problema de fobia. Não entro em elevador. E eu gostaria de ser respeitada. E não questionada, e nem ofendida, e nem me chamar de medrosa ou de incapaz. Mas que nós, mulheres, possamos voltar a olhar para essa outra parte. Saúde é bom? É. Mas as fobias e os medos também estão ligados. E quantas mulheres hoje desbravadoras, mulheres de uma inteligência, sabe, invejável, estão presas dentro de um medo. Nós, mulheres, temos que tirar essas mulheres desses casulos. A senhora entende? Então, eu falei para Deus ontem, eu falei, eu vou me posicionar acerca do que aconteceu comigo. Eu estou na casa do meu primo, claro que a equipe deu sim assistência, falou, vou te colocar para outro hotel. Eu digo, não precisa. Mas, sabe, aqui eu já finalizo. O que me despertou, doutora? Acessibilidade. Sabe como eu me senti ontem, meninas? Eu não tirei isso para me vitimizar e não quero que ninguém diga, amiga, meu apoio, porque você não conseguiu ficar... Não quero ser vítima, porque eu não quero me vitimizar, porque eu sou mulher, sou guerreira, o sangue dá na canela e estou aqui. Passei uma situação difícil ontem, meu medo, eu me senti só. Pasme, estamos num evento de mulheres, eu estava sozinha no saguão de um hotel. Mas não me vitimizou. Sabe o que eu tirei de oportunidade? Acessibilidade. Sabe o que eu vou fazer quando chegar na minha cidade como vereadora? Começar a observar todos os pontos de acessibilidade. Estamos deficientes, o Brasil é deficiente por natureza, por acessibilidade. Então, eu quero trazer essa pauta, meio ambiente, porque é questão de sobrevivência. Hoje, meio ambiente não é mero ego. Não é para você ganhar um voto, mas é questão de sobrevivência. Se hoje a gente não trabalhar políticas voltadas à sustentabilidade, bem-estar animal e meio ambiente, não conseguiremos ter amanhã uma geração saudável. E a probabilidade de andarmos com máscara de oxigênio é grande. Mulheres, vocês que estão querendo galgar, que já estão ou que pretendem galgar um cargo político, tornem políticas voltadas à sustentabilidade e meio ambiente de forma real e acessibilidade. Então, quero deixar essa pauta aqui. Eu falei para Deus, eu quero me posicionar de forma positiva. O que aconteceu comigo ontem não me vitimizou, não vou para um quarto escuro, mas muitas vezes, doutora, as mulheres não têm essa mesma visibilidade. Sabe como que eu me senti ontem? Finalizo. Uma cadeirante
em frente a uma montanha e com várias pessoas ao meu redor e ninguém conseguiu me ajudar. Então, somente isso, a partir de hoje, vereadores e vocês que pretendem galgar o cargo, comecem a observar a acessibilidade que é deficiente no Brasil. Obrigada, Deus abençoe. Muito bom. Acessibilidade é um tema importante. Eu gostei também de uma outra que você falou, uma outra pauta, que é da defesa animal. Nós estamos com um projeto aqui, só para dar um exemplo, né, que pode servir para alguma proposta para as vereadoras. Nós atendemos aqui as mulheres urbanas e rurais. E, na minha coordenação, chegou uma demanda das mulheres rurais que queriam um castramóvel para a comunidade rural. E não é nossa pauta, nós trabalhamos com mulheres. Mas o que a gente fez? A gente criou um jeitinho. Nós vamos atender a essa comunidade dizendo assim, olha, isso aí faz parte de política de cuidados. As mulheres são as cuidadoras, não é? Nós estamos montando uma política de cuidados aqui no DF. Saúde pública. É saúde pública e política de cuidados. Então, nós vamos inserir esse tema dos animais dentro da pauta da política de cuidados, que as mulheres são as que mais cuidam dos animais domésticos, né? E pequenas criações, principalmente na área rural. Então, a gente tem que arrumar um jeito de trabalhar essas pautas. Então, a acessibilidade e os animais é importante, gente. E está crescendo muito a preocupação com isso. Eu gostei de você ter colocado isso aí, da saúde animal e tudo mais. Quantos animais tem de rua na sua cidade? É gigante o número. Sim, colisões de trânsito. E o animal, o que é? Eu sou muito dessa pauta, porque eu também defendo animais. Né? Eu tenho 6 cachorros. Né? 2 grandes e 4 pequenos. E todos adotados. Eram de rua. Não, só tem 2 que não eram de rua. Então, assim, vamos trabalhar também essa pauta, tá? É importante. Mais algum comentário, gente? Tem algum outro? Gente, eu queria dar só Silvia. Oi. Primeiro dizer que bom te encontrar. Nossa, que... Você está diferente, viu? Thelma, é Silvia. É Silvia. Ficam na dúvida. Mas, olha, sabe o que eu queria lembrar para vocês? Uma coisa que interessante. Aí a experiência de quem já ocupou vários cargos. Procurem ver no governo federal, no governo estadual de vocês, o que é que tem de política pública para os municípios. Porque, por exemplo, a política de assistência social é muito complexa, mas tem muito dinheiro, né, para você implantar CRAS, para você implantar CREAS. Então, se vocês pesquisarem, eu vou dizer uma coisa, quando eu assumi a Secretaria de Assistência, eu estudei 6 meses. Eu trouxe muita gente para capacitar a minha equipe, mas eu assistia todas as palestras com elas, para entender a complexidade do SUAS. Então, eu acho que vale a pena estudar os sistemas brasileiros de educação, de saúde e de assistência social. Por quê? Porque é onde você pode buscar recurso, tanto estadual como federal, principalmente federal. Desde que você saiba o caminho. Para isso, a gente precisa entender o sistema. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. E aí, para vocês não prometerem o que não podem cumprir, procurem ver os sistemas, onde é que vocês podem buscar o recurso, porque aí, quando vocês prometerem, eu vou lutar por isso ou por aquilo, vocês já sabem onde ir buscar. Né? A outra coisa que eu ia dizer é o seguinte, também que eu aprendi com a vida. Quando vocês forem argumentar com homem, geralmente leve dados. Eles gostam de dados. Né? Quando forem argumentar com mulheres, apele para emocional, porque funciona melhor. Entendeu? Olha, as crianças, coitadas, estão lá, entendeu? Então, eu acho que isso também a vida ensina. São diferentes abordagens, né? Mas esse negócio de saber onde buscar o dinheiro é muito importante, gente, porque tem dinheiro. Agora, você tem que saber o caminho. Mas deu para ouvir, né? Você pediu também, né? Bom dia. Doutora, eu quero parabenizá-la. A senhora é brilhante, inteligentíssima, forte realmente e, assim, humilde. E é muito difícil juntar essas 3 características brilhantes em uma pessoa só. Nós, no Mato Grosso, estamos encantados com a senhora. Amigas, a questão em relação à postura realmente é muito importante. Eu, a primeira vez que fui candidata, hoje eu sou vice-prefeita por Rosário Oeste, Mato Grosso. Meu nome é Meire Borges. A primeira vez que eu fui candidata, eu fui realmente assim, bora colocar que tem que ter cota, tem que ter mulher. Então, pega lá, se vai. Então, ainda tinha showmício. A cidade estava lotada, aquele mar de gente.
Meire Borges, até a barra da minha calça tremia. Tremia, eu tremia, mas a postura, né? Aí tinha uma cabo eleitoral aqui embaixo. Mulher forte, aguerrida, mulher de peso. Quando ela falou mulher de peso, eu estava com 110 quilos. Eu olhei, o que essa infeliz está falando? Nessa hora, quase que me desestruturou. O que aconteceu? Um ser lá no fundo falou assim, meu voto é seu. A outra gritou, meu voto também é seu. Aquela mulher de peso já se empoderou novamente. Mas a gente desestrutura por várias vezes em nossa caminhada. Mas e minha cabeça, amiga? Não, mas isso que a doutora falou, se mostre forte, mesmo não estando, porque não é a todo momento que a gente está. A gente realmente é sensível, a gente chora, a gente é mais sensível que os homens. Por isso que nós precisamos estar presente na política. Que essa visão nossa de sensibilidade, de amor e de carinho, infelizmente, os homens ainda não têm. Mas a gente vai ensinar também para ficar todo mundo no mesmo patamar. Obrigada a todos. Bom dia, eu sou Márcia. Bom dia, eu sou Márcia Reis, sou enfermeira. Eu apenas vou... primeiro que eu me senti na sua fala, e vamos levar para a prática aquilo que realmente quem já toca campanha, quem já vivenciou campanha, dá outros testemunhos da sua fala, fortalecendo também a sua fala e nos engrandecendo também com sua fala. Eu fui prefeito de um município a 50 quilômetros da capital por 8 anos. Fiquei 8 anos ausente de campanhas, mas, graças a Deus, fiz o sucessor. E o meu sucessor foi cassado e ainda ajudei o infeliz que está lá. Licença das palavras. O encorajamento feminino é uma coisa extremamente importante no momento já que estamos passando e que, num curto espaço de tempo, iremos passar. Porque essas duas criaturas que a gente deu a mão, por isso que, às vezes, há muita sensibilidade também, às vezes, atrapalha. Em que contexto? Eu sempre fui sensível àqueles que me deram apoio, mas essas mesmas pessoas nunca foram e nunca serão sensíveis a mim. Mas, em contrapartida, quando a gente se vitimiza dessa falta de sensibilidade, isso nos fortalece cada vez mais. Por quê? Porque eu continuo sofrendo pressão deles, inclusive eles plantam na população de que eu não vou ser candidata, e o que é que acontece? É justamente a gente não deixar infiltrar essa negativa para nós. Porque o homem, ele tem esse grande poder nas palavras de querer impor a nossa capacidade, a nossa incapacidade para a sociedade. Só que nós, como mulheres, e quando estamos nesse páreo a qual nós estamos, a sociedade também ama o embate. Por que que a sociedade ama o embate? Porque, primeiro, que a sociedade é sensível ao sofrimento do outro, isso é fato, e nós temos que, de forma direta e com palavras que traz de encontro essa participação social, a gente mostrar para eles que, na política, a mulher tem mais poder na política. Por quê? Porque a mulher, o tempo todo, está sendo evidenciada e valorizada no contexto político. E isso, os meios sociais lançam para nós todo dia. E a sociedade, a gente que pensa que ela não está acompanhando, ela acompanha. E quando a gente capta essa sensibilidade e a gente mostra para eles que os direitos são iguais, especialmente quando se trata na questão da concorrência política, a sociedade, ela te dá um grande apoio. E eles plantam o tempo todo de que eu não sou candidata realmente, mas como a sociedade, ela participa do seu sofrimento com você, porque você expõe que você está sentindo, o quanto eles querem derrubar você, menosprezar você, a sociedade, eles nunca conseguem. Eu falo para vocês que está acontecendo isso na cidade qual eu administrei e que hoje continuo morando, né?
e que a sociedade, graças a Deus, eles não conseguem mudar a estatística do querer da sociedade, de nós mulheres estarmos presentes na política. E é isso que eu quero transmitir para cada um de vocês, que nós não podemos nos deixar levar por pessoas que estão lá do outro lado, mas que nós somos fortes o suficiente para mostrar para a sociedade que nós somos capazes e que nada nos abate, que nada nos impede de concorrer. Obrigada. E aqui eu fico na minha torcida para cada uma de nós, e vamos que vamos, porque foguete não tem ré. Um abraço. Isso aí. Pessoal, muito obrigada. Silvia, muito obrigada pelas informações, por compartilhar esse conhecimento tão vasto. Uma salva de palmas para a Silvia.